Fala aí, amigo concurseiro, voltamos. Vamos tratar agora da Lei Complementar número 75 de 93, né? Os seus órgãos, a parte orgânica mesmo do Ministério Público da União. E a primeira coisa que a gente tem os órgãos centrados no Ministério Público da União, perfeito? Então nós vamos estudar o Ministério Público da União e seus órgãos dentro dele, perfeito? E temos também os ramos. Cada ramo, que é órgãos dentro do MPU, ele também vão ter o quê? Órgãos, perfeito? Dentro de cada ramo do MPU. Por exemplo, o Ministério Público Federal, ele tem os seus órgãos dentro dele. E a gente vai também tratar nessa parte que é a Lei Complementar 75 de 93, perfeito? Então vamos falar a primeira coisa do Ministério Público da União e os seus órgãos, né, dentro dele. Vamos lá. Primeira coisa. Temos o órgão Procurador-Geral da República. Nós vamos estudar, óbvio, ele é também um órgão e é ele que é o chefe do MPU, perfeito? Aquele que está exercendo as atribuições como chefe do MPU. Porém, você sabe que o Procurador-Geral da República é o chefe também do Ministério Público Federal, perfeito? Tranquilo? O Procurador-Geral da República é um órgão do MPU. O Conselho de Assessoramento Superior do MPU também é um ramo, é um órgão, né, do MPU. E a Secretaria do MPU. A Secretaria do MPU é que é a parte dos serviços auxiliares, perfeito? E a gente vai estudar também. E os seus ramos, que são órgãos, né, do Ministério Público da União, são ramos. E aí cada ramo desse, né, tem trabalhado dentro dele órgãos, perfeito? Então temos no MPU o Procurador-Geral da República, o Conselho de Assessoramento Superior do MPU e a Secretaria, perfeito? Tranquilo? Vamos analisar cada ponto. Quando a gente começa a falar do Procurador-Geral da República, PGR, a gente tem que tomar o primeiro cuidado, que é que as atribuições no artigo 26 da Lei Complementar 75 de 93 trata do Procurador-Geral da República como chefe do MPU, perfeito? A gente vai ver também no Ministério Público Federal, ele como chefe do Ministério Público Federal. Então tem o PGR, chefe do MPU, tem funções PGR, chefe do MPF, perfeito? Note-se que aqui o Procurador-Geral da República como chefe do MPU, ele vai exercer atribuições que geram situações dentro dos outros ramos, perfeito? Tranquilo? Então a gente vai tomar cuidado aqui. Vamos lá, são atribuições do PGR como chefe do MPU. Primeira coisa, inciso 1, representar o quê? A instituição, né? Ele representa a instituição tanto ao situação tanto interna, né? Vamos falar assim, poxa, aos demais poderes, ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, ele representa o MPU, tanto no âmbito externo também, né? Quando ele vai exercer alguma atribuição em parceria com um outro Estado estrangeiro, ele representa o MPU, né? Inciso 2. Propor ao Poder Legislativo os projetos de lei sobre o Ministério Público da União. Então, por exemplo, criação de cargos, né? Aumento do subsídio dos membros do MPU, ele vai propor diretamente ao Poder o quê? Legislativo. Você está observando que ele vai propor ao Poder Legislativo, ele, PGR, como chefe do MPU. Perfeito? Tranquilo? Mas vamos ver que ele propõe, mas ele tem que, às vezes, em muitas situações, ouvir o Conselho de Assessoramento Superior. Perfeito? E a gente vai também falar dessas atribuições. Aí, quando falar do Conselho de Assessoramento, eu volto aqui nas atribuições do PGR. Vamos lá. Inciso 3. Apresentar proposta de orçamento do Ministério Público da União, compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da instituição na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Note-se que aqui, quando ele vai pegar um projeto de lei, ele já vai enviar diretamente a quem? Ao Poder Legislativo. Já no inciso 3, apresentar proposta de orçamento, ele, Procurador-Geral da República, vai enviar para quem? Para o Poder Executivo, né? Porque a função do Executivo é exatamente cuidar do orçamento público, utilizar, né? Ver exatamente as receitas e despesas
de todos os poderes e também instituição Ministério Público. Perfeito? Inciso 4. Nomear e dar posse. Olha o inciso 4, como é que é muito bom, assim, muito interessante. E aqui a gente tem que tomar cuidado com várias regras, na verdade, várias regras constitucionais que a gente estuda. E aqui ele está exatamente colocando assim, ó, nomear e dar posse. Então eu vou colocar aqui os dois verbos, nomear, deixa eu marcar aqui, nomear e dar posse. Ao vice-procurador-geral da República, então o PGR, como chefe do MPU, ele vai nomear e dar posse ao vice-procurador-geral da República, que a gente vai falar, ao procurador-geral do Trabalho, ao procurador-geral da Justiça Militar, bem como da posse. Aí você vai falar, ué, o vice-procurador-geral da República, o procurador-geral do Trabalho, o procurador-geral de Justiça Militar, ele nomeia e dá posse. Já o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ele apenas dá o quê? Dá posse. Então vamos falar agora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Por que o PGR aqui não nomeia, apenas ele dá posse? Então, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quem vai dar posse a esse PGJ é o governador. Quem não vai dar posse, não. Quem vai nomear é o governador. Não, não é o governador, não. É o presidente da República. Então, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Procurador-Geral de Justiça, né, do Distrito Federal e Territórios, ele é nomeado pelo presidente da República. E ele vai tomar posse perante o Procurador-Geral da República. Perfeito? Então, se cair na tua prova, vice, Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, eles são nomeados e tomam posse perante o Procurador-Geral da República. Já o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele é nomeado pelo presidente da República e toma posse perante o Procurador-Geral da República. Perfeito? Toma cuidado com isso, né? Pode ser cobrado em prova, então a gente não pode dar mole. Inciso 5. Encaminhar ao presidente da República a lista tríplice para a nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O que a gente viu? Que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele se compara ao dos estados, né? E aí o presidente da República vai escolher um dentro de uma lista tríplice. Então ele vai escolher dentro dessa lista tríplice. E é o presidente da República que vai escolher o novo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, presidente da República. Quem vai enviar essa lista tríplice para o presidente escolher é o Procurador-Geral da República como chefe do MPU. E aí o presidente, ó, agora olha que interessante, o presidente da República vai nomear o novo Procurador-Geral de Justiça. E aí nomeia o PGJ e aí o PGR depois vai dar o quê? Posse. Lembra? Então toma cuidado com isso na hora da prova. Perfeito? Maravilha? Beleza? Então vamos ficar recapitulando aqui. Já os chefes do Ministério Público do Trabalho e o Militar, eles são nomeados e tomam posse pelo Procurador-Geral da República. Perfeito? Aí, beleza. Já o do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quem vai nomear é quem? É o presidente da República. Vai ser escolhido, né? Escolhido e nomeado pela lista tríplice. Quem envia a lista tríplice? O Procurador-Geral da República. Ele fala assim, aqui, presidente, toma aqui a lista tríplice, escolhe dentre esses 6 nomes o novo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal. E o presidente vai lá, escolhe. A maioria das vezes ele escolhe primeiro, né? Ele escolheu o primeiro e aí ele está nomeado, ó, o primeiro nomeado.
E aí o PGR fala assim, Procurador-Geral de Justiça nomeado pelo Presidente da República, vem aqui tomar posse. Perfeito? Tranquilo? Maravilha. Agora a gente vai ver que o inciso 6 trata de uma coisa que a gente viu, que é o famoso terço e quinto constitucional, né? E aqui a gente tem que ver, ó, que o membro do Ministério Público pode integrar o Judiciário. E aí o inciso 6 fala que o Procurador-Geral da República, como chefe do MPU, compete a ele encaminhar aos respectivos presidentes as listas sêxtuplas, com 6 nomes, para a composição dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça dos Distritos Federais e Territórios, né, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e dos tribunais regionais do trabalho. Perfeito? Aí você vai falar, ué, calma aí, professor, primeira coisa, Tribunal de Justiça dos Estados é o PGR? Não. Dos Estados é o Ministério Público do Estado. Então, não vai estar na lei complementar. Segundo, na Justiça Eleitoral não temos membros do Ministério Público. Por quê? Não existe Ministério Público Eleitoral. Perfeito? Tranquilo? Maravilha, então. Toma cuidado e não vamos ter nessas listas para composição da Justiça Eleitoral. Não vai ter pessoas do Ministério Público. Perfeito? Tranquilo? Maravilha, então. Inciso 7. Dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União. Isso daqui é um tema muito interessante, por quê? Dirimir conflitos. A gente trata exatamente o famoso conflito de competências. Conflitos de competências esses que podem ser conflitos positivos ou negativos, como é a classificação, né? Conflito de competência positivo. Um ou mais membros do Ministério Público querem atuar no processo. Perfeito? Então a gente tem um conflito positivo. Ele fala assim, não, esse processo é meu. Eu tenho competência para julgar isso. Julgar não, né? Para entrar com ação. E aí o outro fala, não, a competência é minha para analisar esse processo. Então a gente tem um conflito positivo. Ou um conflito negativo, né? Um fala assim, não, não é meu não, é dele. Aí o outro fala, não, não é meu não, é dele. Então a gente tem um conflito de competência negativo. Esses conflitos de competência dentro dos ramos do MPU, por exemplo, um conflito de competência do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho. Perfeito? Então, quando você vê um conflito de competência do Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, quem vai resolver esse conflito é o chefe do MPU. É o Procurador-Geral da República como chefe do MPU, né? Vamos dar um exemplo aí. Briga indígena dentro de acampamento e aí viram escravos no meio, índio, aí misturou tudo. Aí você vai falar, pô, é federal, é Justiça Comum Federal, aí é Ministério Público Federal. Não, a Justiça é do Trabalho, aí, opa, então é Ministério Público do Trabalho. Aí, tendo esse conflito de competência, quem vai resolver esse conflito de competência é o Procurador-Geral da República como chefe do MPU, perfeito? Porém, a gente pode ter um outro conflito de competência, que é o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Perfeito? Aqui que mora um problema. Por quê? Porque era óbvio, o STF, ele quando julgou uma análise daqui do Ministério Público Federal e Estadual, ele falou, porra, de um lado, eu tenho a União. Do outro, eu tenho um Estado. Então, aqui, eu estou tendo um conflito entre entes federativos. A União do lado e os Estados do outro. Nesse caso, quando há um conflito entre entes federativos na parte de competências, quem vai decidir esse conflito não é o PGR como chefe do MPU, é o Supremo Tribunal Federal, que compete a eles
julgar o conflito entre os entes federativos. Perfeito? Tranquilo? Embora, em determinados momentos, o STF tem entendido também que o PGR ele pode atuar nessa situação que é um conflito na parte administrativa, e aí ele, de certa forma, até atuando no Conselho Nacional do Ministério Público, né, que exatamente está ligado à autonomia administrativa, ele também pode ser, como chefe, o chefe, né, da instituição e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ele resolver esse conflito entre Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Porém, para a prova, o que você vai marcar? Dirimir conflitos entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados é competência de quem? Do STF. É isso que você vai responder para a prova. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos lá. Inciso 8º aqui, vamos dar uma lida aqui, é a parte administrativa do PGR, né? Praticar atos de gestão administrativa, financeira e pessoal. Prover e desprover os cargos das carreiras do Ministério Público da União e seus serviços auxiliares, né? Quando a gente fala em prover, é forma de provimento. A nomeação não é forma de provimento, então ele vai te nomear, reintegrar, reconduzir, desprover, ele que vai te aposentar, né? Ele que vai exonerar. Então a gente vê prover e desprover são tarefas administrativas do Procurador-Geral da República, né? Inciso 10, arbitrar o valor das passagens devidas aos membros do Ministério Público da União, nos casos previstos na lei complementar, fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários e exercer outras atribuições previstas em lei. Toma cuidado, né? Então, está trazendo exatamente o conceito desse artigo aqui, 26. A gente pode botar aqui exatamente que trata de uma lista exemplificativa. Perfeito? Isso é uma lista exemplificativa. Significa que outras podem ser definidos em outras leis. Maravilha? Outras atribuições podem estar previstas em lei. Inciso 13. Exercer o poder regulamentar no âmbito do Ministério Público da União, ressalvadas as competências estabelecidas nesta lei complementar para outros órgãos nela instituídos, né? Então, ele tem o poder de regulamentar a determinado ato normativo, né? Alguma coisa tratando sobre um determinado tema. Parágrafo 1º, o Procurador-Geral da República poderá delegar, então essa competência é privativa, ela pode ser delegada aos Procuradores Gerais as atribuições no inciso 7 e 8. Então, inciso 7, o que a gente viu? Dirimir conflito de atribuições entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União, pode ser delegada? Pode dirimir conflitos, né? Inciso 8, praticar atos de gestão que administrativa, financeira e de pessoal. Atos de gestão administrativa, despachar um processo, né? Fazer alguma coisa, apostilar alguma coisa. Então, essa parte de gestão administrativa pode ser também o quê? Delegado. Então, tu lembra na hora da prova, dirimir conflitos e praticar atos de gestão podem ser o quê? Delegados. Para quem? Aos procuradores gerais. Perfeito? Inciso 7, inciso 8 deste artigo. Maravilha? Vamos falar aqui rapidinho do Conselho de Assessoramento Superior do MPU. Conselho de Assessoramento Superior. Primeira coisa, quem vai integrar esse Conselho de Assessoramento? Na verdade, a gente vai ver que está uma força aqui nesse Conselho, os ramos do MPU, né? Então, fala assim, o Conselho de Assessoramento Superior do MPU, sob a presidência do Procurador-Geral da República, será integrado pelo Vice-Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e pelo Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios. Perfeito? Então, a gente tem aqui, primeiro, o PGR, o Vice-PGR, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Procurador-Geral do Distrito Federal.
o Conselho de Assessoramento Superior do MPU é composto por 5 membros. Então, primeira característica, bota aí, 5 membros. Perfeito? Toma cuidado com isso na hora da prova. PGR é o presidente. O PGR vai ser o presidente, vai presidir presidência. Tranquilo? Será integrado pelo vice-procurador-geral da República, pelo procurador-geral do Trabalho, pelo procurador-geral da Justiça Militar e o procurador-geral do Distrito Federal e Territórios. Perfeito? Até aí, tranquilo. Agora a gente vai ver que o Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público, ele resolve determinadas competências que vão atingir todos os ramos. Perfeito? Então vamos lá. Artigo 29. As reuniões do Conselho de Assessoramento Superior do MPU serão convocadas pelo Procurador-Geral da República, podendo solicitá-la qualquer um de seus membros. Olha só. Primeira coisa, convocação vinculada, PGR. O Conselho de Assessoramento ele tem que ser convocado pelo PGR. Essa é a regra. PGR convoca, eles têm que todo mundo estar o quê? Reunidos. Então, o vice-PGR, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né? Eles já têm que, já aparecer lá. Perfeito? Então, mas qualquer outro membro pode o quê? Solicitá-las. E quem vai convocar é quem? É o PGR, perfeito? Então eu chego, por exemplo, eu sou o Procurador-Geral do Trabalho, eu falo assim, PGR, eu posso solicitar aí uma reunião pelo Conselho de Assessoramento porque eu quero tratar sobre determinado tema? Aí o PGR vai lá e fala assim, convoca-se então, perfeito, porque o Procurador-Geral do Trabalho solicitou essa reunião. Perfeito? Tranquilo? Então, PGR, ele solicita, na verdade ele convoca. Já os demais solicitam a convocação. Perfeito? Tranquilo? Artigo 30. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar sobre as matérias de interesse geral da instituição, em especial sobre, trazendo também um conceito de lista exemplificativa, né? Inciso 1. Projeto de lei de interesse comum do Ministério Público da União, nele incluídos os que visem alterar normas gerais da lei orgânica do Ministério Público da União, a proposta de orçamento do Ministério Público da União. A gente viu que a proposta de orçamento é enviada pelo Procurador-Geral da República com anteprojetos de cada ramo. Eles vão fazer seus anteprojetos, aí entregam para o PGR. O PGR ouve o Conselho de Assessoramento Superior, né, para opinar. O Conselho de Assessoramento, ele opina, ele não propriamente vota, né, ele só faz a opinião deles, né? E aí, com isso, o PGR entrega o orçamento, esse projeto de orçamento do Ministério Público, para quem? Para o Poder Executivo. Perfeito? Então, vamos lá. C. Os que propõem a fixação de vencimentos na carreira e nos serviços auxiliares. Vencimentos, aqui você entende, aplica a palavra subsídios. Perfeito? Toma cuidado com isso na hora da prova, né? A fixação dos subsídios das carreiras e os vencimentos nos serviços auxiliares. Maravilha? Tranquila? 2. A organização e funcionamento da Diretoria-Geral dos Serviços da Secretaria do MPU, que a gente vai estudar, né, que é um órgão do MPU. Artigo 31. O Conselho de Assessoramento Superior poderá propor aos Conselhos Superiores dos diferentes ramos do MPU medidas para uniformizar os atos decorrentes do seu poder normativo. Perfeito? Tranquilo? Vamos falar agora dos serviços auxiliares, que trata da Secretaria, né, a Secretaria do Ministério Público da União. E a gente vai ver que as tarefas administrativas estão concentradas ali, né? Artigo 35. A Secretaria do Ministério Público da União é dirigida pelo diretor-geral de livre escolha. Então já apareceu mais uma pessoa aqui. Diretor-geral de livre escolha do Procurador-Geral da República e demissível ad nutum. Ele é como se fosse um cargo em comissão. Olha que interessante, né? Um cargo em comissão. Incumbido-lhe os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo da instituição. Opa! Então aqui que está os serviços auxiliares. Os analistas técnicos, eles fazem parte da Secretaria do
Ministério Público, que tem por chefe o diretor-geral, de livre escolha do PGR e de demissível ad nutum. Perfeito? Artigo 36. O pessoal dos serviços auxiliares será organizado em quadro próprio de carreira, sob regime estatutário, é a famosa Lei 8.112, né? Para o apoio técnico-administrativo, adequado às atividades específicas da instituição. Maravilha? Então, a gente já começou aqui a tratar, né, do Ministério Público da União. Falamos do Procurador-Geral da República como chefe do MPU, do Conselho de Assessoramento Superior do MPU e dos serviços auxiliares. Perfeito? E aí a gente bateu três órgãos do MPU. Agora a gente vai falar dos seus ramos. A gente vai falar do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da Justiça Militar, né? E o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Perfeito? Maravilha? Um forte abraço aí e nos vemos no próximo bloco.